Boa noite, mestre e amigos da live. Super educado, Felipe, como sempre, boa noite. Acredita que a Lojas Renner, pré-pandemia, retornou? E sobre as críticas do mercado sobre a nova política de pagamento de bônus, acha um ponto de atenção? Ele continua, sinceramente, não vi nada demais em relação ao bônus. Então, assim, vamos lá. Primeiramente, assim, com relação a acreditar ou não que a Lojas Renner do pré-pandemia voltou, eu não sou muito da vibe de acreditar, certo? A gente pega ali, a gente consegue, ao invés de basear em crença, opinião e por aí vai, a gente consegue dar uma olhada e ver os dados entregues e basear nesses dados a nossa leitura da situação. Então, quando a gente olha, nessa análise eu não fiz, porque eventualmente eu faço, não gosto de fazer isso toda análise, porque fica um negócio maçante, chatinho, certo? Então, de tempo em tempo, para relembrar a galera, eu faço ali todo aquele demonstrativo, comparativo do que a gente tinha de resultado pré-pandemia, 2019, final de 2019, em geral, comparado com o período anterior, né, do ano de 2019, mas nesse ano seria o final do ano de 2019, para compreender qual é a diferença que a gente tem da operação hoje, certo? Versus a operação que a gente tinha lá atrás, onde o preço estava batendo em níveis muito altos, e aí justamente um comparativo, levando em consideração que o preço hoje em dia está abaixo do que a gente tinha no pior momento da pandemia, que foi ali por março de 2020, alguns meses depois. Tá? Isso daí dito, a gente teve essa análise, essa avaliação no trimestre passado, então volto a reforçar, não quero fazer todo o trimestre, mas no trimestre passado a gente já vê que grande parte da operação já vinha respondendo melhor do que estava no pré-pandemia. A gente tem, obviamente, uma defasagem bem clara, que é o caso da Realize, certo? A parte da operação financeira, após a pandemia, com dificuldade de cliente, com aumento de juros, nem acho que é tanto a questão assim, mas dificuldades de cliente, aquele momento todo de pandemia, a operação vendo ali, né, esse processo como um todo acabou claramente afetando carteira de crédito, e a gente viu uma elevação agressiva da inadimplência, e aí justamente a dificuldade da parte financeira, ali, da financeira, a Realize, de responder positivamente. Tá? Isso daí não é algo mais que a gente vê se propagando, certo? A gente tem hoje em dia já um retorno consistente de melhoria contínua da Realize. Não apenas isso, a gente vê o derretimento agressivo do índice de inadimplência, o over 90, certo? Tudo que está atrasado acima de 90 dias, na própria Realize. Então, assim, eu não vejo isso como propriamente mais uma questão, o que, obviamente, indica que a gente tem ali uma capacidade de entrega da operação muito próxima, em vários pontos, melhor do que o pré-pandemia. Tá? Então, assim, a operação da Lojas Renner retornou ao pré-pandemia. Isso a gente não precisa acreditar ou não acreditar, certo? A gente pode ver pelos dados e buscar justamente a evidência empírica de que isso aconteceu. E se a gente olha os dados da entrega operacional financeira da operação, a gente vê que talvez não em todos 100% dos pontos, mas em grande maioria dos pontos, diga de passagem, ela tem conseguido cobrir várias melhorias, mesmo tendo a Realize ainda patinando versus o que a gente tinha no pré-pandemia. Então, assim, sim, a gente tem um momento da Renner que eu vejo como comparativo para melhor com pré-pandemia, como foi feito no terceiro trimestre. A gente tem, para quem tiver curiosidade, a gente tem ali a entrega do terceiro trimestre, onde eu mostro isso com dados, certo? Eu boto o comparativo do lado e mostro justamente a parte ali que pega ainda é a Realize. Tá? Isso resolvido, com relação ali a críticas do mercado sobre nova política de pagamento de bônus, o mercado várias vezes faz isso. Tá? As pessoas não têm mais como justificar a tentativa de argumentação. Vamos lá, o mercado brasileiro ele tende a atuar, especialmente a galera que faz relatório, análise de banco, né? Eles tendem a atuar como a parte motriz do mercado e não como a parte analítica do mercado, certo? O que eu faço aqui no canal é olhar para os dados, analisar e falar o que eu vejo com base nos dados. No mercado, em geral, a gente vê as pessoas tentando alterar o efeito do que está acontecendo. Então, meio que moldar o que está acontecendo, a imagem que eles querem criar. Não à toa, a gente vê consistentemente sendo empurrado narrativa numa direção até o final, até o talo, até que não dá mais, e aí o negócio desaba, certo? Aqui no canal, se você olhar a análise, por exemplo, que tem tido aí várias evidências empíricas de que a gente estava certo? Você olha a análise de Uzi Minas e Gerdau, você vê consistentemente sendo provado o que foi dito. E consistentemente o mercado tentando, de qualquer forma, vender uma ideia no sentido contrário.
A mesma coisa são as varejistas, certo? Você começa a pegar agora um acúmulo de operações liberando resultado. Eu estou mais próximo das operações que tem no portfólio, mas se você vê açaí, saiu açaí, um baita de um resultado. Ah, mas o lucro tem algum nível de coisa inflando e aí é negativo, certo? Então, assim, quiseram provar, querem fazer crer que, graças à crença simplista que eles têm de que o juro subiu, então o varejo vai se dar mal. Então, assim, vende-se essa ideia, na hora que a coisa não acontece como esperado, aí começa a tentar procurar outros subterfúgios para tentar justificar a palhaçada que foi dita anteriormente. Então, vamos lá. Açaí entregou um baita no resultado, crescimento de lucro com alavancagem alta, melhoria de margem EBITDA, melhoria de margem bruta, a operação como um todo batendo. Conseguiram manter o noticiário todo sobre o lucro, mas o lucro vem inflado, Na análise do canal, eu faço questão de limpar o lucro inflado e ainda assim você vê um crescimento de lucro de 9%. Certo? Então, assim, a tentativa de forçar a barra numa coisa só, impressionante. Aí você vê outra que também falaram que ia ser o fim do mundo. Divulgou o resultado hoje, Azul. A Azul vai ser o fim do mundo, a Azul não vai dar certo e blá, blá, não sei o quê. Hoje, qual era o noticiário o dia inteiro? O prejuízo de 3,x bilhões, que não é, obviamente, o prejuízo que deveria ser levado em consideração. Aquilo ali tem a passagem do aumento do endividamento por uma cotação de dólar que já não existe mais, porque derreteu após a virada do ano, então aquilo ali pega até dezembro, após dezembro você vê a derretida consistente do dólar, então aquilo ali já não é mais a realidade, mas pegam e ficam batendo naquele dado do 3,x de prejuízo, 3,x de prejuízo. Hoje não conseguiram empurrar tanto, porque mesmo assim a operação da Azul subiu. Mas assim, a operação recorde em EBITDA, recorde em faturamento, melhoria operacional em toda a operação e ainda assim o foco é no único fator que poderia tentar ajudar a manter a ideia apocalíptica que eles estão vendendo há 6 meses, 1 ano, certo? A mesma coisa acontece com o Renner. Veio um resultado levemente mais fraco do que o mesmo período ano passado, tá? Ainda assim, um resultado muito positivo, em níveis muito positivos, o caixa líquido gigantesco, nada vagamente comparável com o pior momento da pandemia, o preço abaixo, bem abaixo do pior momento da pandemia, e ainda assim, qual é o lance? O que posso falar? O que eu posso falar? Não tem muito o que falar, então o que fala? Fala se batendo na única coisa que tem uma brecha para algum tipo de tentativa de argumentação jogando para o lado negativo. Você pode ver que esse tipo de movimento só acontece nos ativos que essa galera estava vendendo que seriam negativos, certo? Você não vê isso acontecendo com o Vale, por exemplo, certo? Vale teve piora de operação, certo? Vale está no momento que está tendo deterioração consistente da operação. Não, é bom, é positivo, é boa vontade. Gerdau teve recomendação ampliada, quando claramente demonstrado no resultado que já está analisado, a dinâmica não é positiva. Os Minas também, não, mas tem um jeito de que vai para o bem, não sei o que vai dar certo. Por quê? Olha a coincidência que tem da tentativa de pintar algo bonitinho quando eles estão falando há bastante tempo que vai ser bonitinho, e olha a tentativa que tem de pintar algo negativo quando eles estão falando há tempo que é algo negativo. Isso aí é confirmational bias. É olhar para a notícia de acordo com o que a pessoa quer que aconteça. Então, assim, esse negócio da Lojas Renner, novamente, ao invés de ficar não acredito ou não acredito, vamos focar nos fatos. Qual é a diferença efetiva para o resultado que teve o bônus? Eu tive uma operação onde os funcionários trabalharam, bateram as metas necessárias, eu tive melhoria no resultado. Qual é o ponto ali? O bônus está afetando a qualidade do resultado? Não está porque teve crescimento em margem bruta, teve melhoria na operação, teve crescimento, evolução na operação, certo? Então, assim, tem algum nível de queda ali no EBITDA, como explicado no canal, por trazer a valor presente, com base numa curva de juros que, na minha cabeça, não faz muito sentido, mas, de qualquer forma, esse é o ponto. Então, assim, foca-se nessa ideia para tentar vender o quê? A única coisa negativa que se consegue vender numa operação que tem caixa líquido de 1,8 bilhões de reais. Numa situação onde todo mundo está brigando, incomodando com juros, a gente está com caixa líquido de 1,8 bi, certo? E ainda assim, resultado entregue consistentemente com qualidade, e ainda assim, a única coisa que você consegue falar é assim, quando o negócio é muito pequeno e o restante como um todo claramente é positivo, aí o que eu faço? Eu jogo toda a pressão, toda a possibilidade, toda a vontade que eu tenho, o desejo que eu tenho de vender uma ideia negativa naquela coisa, para justamente ver se vinga, certo? Então é por isso que só se fala nisso.
Só se falar nisso, mas você olha, pô, vem cá, se o bônus ali é tão negativo, se é tão mal, por que o resultado não foi negativo? Porque esse bônus não faz nem cócega no resultado, certo? Ele tem algum efeito no resultado, é uma vez por ano pago. Justamente, eu dou dinheiro a quem me dá dinheiro, eu incentivo com participação no resultado os funcionários para que eles tendam a ter uma sensação de ownership, uma ideia de ser dono da empresa também, de evoluir com a empresa, de crescer, de ralar mais para a empresa. Isso daí é uma técnica de gestão, certo? A ideia toda é o quê? Se foi tão negativo assim o bônus, por que não afetou? Por que o resultado não foi ruim? O resultado não foi ruim porque o bônus não é provavelmente negativo. O bônus é a picuinha que estão tentando pegar para vender uma ideia de que a operação está mal. Assim como tentam vender. Eu vi um monte de matéria aí. A outra ajudinha, o segredo que vai ajudar a Gerdau. Não tem um segredo. Estão tomando na cabeça violentamente. A conjuntura toda está muito ruim. Certo? Mas volto a reforçar. Essa é a ideia que vingou, essa é a ideia que virou. Por quê? Porque não tem mais o que falar. A operação veio com resultado positivo, a operação teve um leve, ela poderia ser melhor se não tivesse esse bônus. Sim, mas esse bônus é justamente o que estimula a galera a produzir naquele nível e chegar nesse resultado. Então, assim, se o bônus fosse algo problemático, eu teria algum nível de efeito problemático na operação. Certo? Mas não é o caso. O bônus não é propriamente uma grande representação. Você tem outras operações que pagam bônus cavalar, bem maior do que isso. BR Partners é uma que vive na base justamente da premiação dos funcionários. Não vejo absurdamente nenhum sentido. Diga-se de passagem, se fosse um grande problema, teria um resultado muito negativo. Não tive, eu tive uma queda de lucro barely, muito fraca, certo? E não acho assim. Você quer rediscutir as medidas que vão ser usadas para dar bônus, ali tem um EBIT mínimo a ser atingido, e blá, blá, não sei o quê. Você quer rediscutir as medidas? Tudo bem, mas a ideia toda de querer tentar fazer parecer que o resultado foi negativo, quando claramente foi positivo, é número, não tem dificuldade de entender, por causa de um bônus, que não sei o que, não. A galera estava basicamente falando, quase chorando, tipo, é amoral, é ultrajante. Toma vergonha na cara, sério não. Sabe assim, eu entendo. Você jurava que com juros altos o varejo não ia se dar mal e não se deu mal. Aceita, sabe? Fala que assim, não, de fato, estava errado. Mas não vem querer inventar bônus ou que o lucro do açaí é positivo, mas estava inflado. Não, assim, é choro de perdedor. Assim. Então, eu não vejo qualquer problema com a questão do bônus, zero. Acho ótima a ideia de dê dinheiro a quem te dá dinheiro. E isso daí vai carregar essa palhaçada de ficar falando besteira para a galera sentir que entende, porque eu peguei um detalhe na operação até algum tempo. Daqui a pouco a realidade vem e tratora todo mundo igual, sabe? É que nem o Champect, bababá, pior investimento que eu fiz na vida, o Bárcia, mas tomou na cabeça e ponto, acabou. Deu, certo? Fica um tempo essa palhaçada até a hora que a realidade se impõe. Então, assim, todas essas operações, o que vai se ver é isso, certo? Vai continuar esse chororô, com a Azul a mesma coisa. Não sei o que vocês vão ver, eu vou ver uma ova, certo? Mais um recorde de EBITDA, mais um recorde de faturamento, mais uma redução na alavancagem. Então, assim, sim, pode falar, blá, 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 o quanto você quiser. Essa história se mantém, enquanto eles não tiverem muita coisa para falar, vai se manter essa história, tem mais resultado para divulgar, daqui a pouco todo mundo esquece, mas a verdade é essa, a realidade se impõe, certo? Esse bônus não vai estar no trimestre seguinte, você vai ter continuidade da melhoria contínua da operação e ponto, a realidade eventualmente se impõe. Quer comprar essa ideia, ficar tentando repetir besteira que não faz nenhum sentido, repita. Mas assim, claramente, se o bônus fosse algo tão negativo, eu veria refletido na operação. No operacional financeiro, certo? No operacional financeiro eu veria um baita de um estrago ali, mas não teve estrago nenhum, o resultado foi bem positivo, certo? Então, volto a reforçar, a tentativa de vender uma narrativa que claramente deu errado, certo? Todo mundo com uma certeza violenta, vamos tomar de novo na cabeça com a MRV, deixa a MRV divulga resultado amanhã, hoje, tá? Daqui a pouco a MRV divulga resultado, vocês vão ver de novo, vai ser outra porrada na cabeça que vão ter que ficar procurando buraco, não, mas veja bem, você viu que ele estava usando uma camisa rosa aquele dia, ou uma camisa vermelha, isso daí deve ser um sinal, vamos ter que procurar alguma besteira assim para justificar, certo? Mas isso aí não tem nenhum sentido. Se tivesse, o bônus teria destruído o resultado, o bônus mal afetou o resultado, certo? Então, assim, choro de quem não conseguiu avaliar efetivamente. Vão passar a temporada inteira com isso, porque o varejo não vai afundar, construção civil não vai afundar, tivemos os primeiros sinais aí, Açaí veio muito bom, Lojas Renner veio bom, quem mais divulgou? Teve mais gente aí, mas assim, não, vão tomar na cabeça uma atrás da outra. E para cada uma vai ter uma desculpa diferente. Então, basicamente é isso, é choro de quem perdeu, choro de quem não conseguiu avaliar. Júnior, que não sabe o que está falando, aí se agarra no que dá para tentar justificar, receber um salário de um banco no qual ele é pago para falar besteira. Então, é isso, basicamente é isso.
Mas deixa eu falar. Sim, blá, 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 é o bônus. Vamos ver o que o bônus acontece. Vamos ver o que acontece médio e longo prazo com as operações. Porque, assim, é muito gogó, muita garganta. Fábio, boa noite, professor, e a todos os amigos do canal. Super educado, Fábio, boa noite. Renner apanhou feio no último pregão. O que o mercado está vendo para esse pânico? Obrigado. Não é só Renner. Se você... Volta a reforçar, assim, a ideia toda de pensar apanhou e tal, eu cuidaria porque você começa a antropomorfizar o mercado e não é positivo isso. É contraproducente. Mas, assim, a ideia é de dinâmica, oferta e demanda pelo título que fez o preço cair. Volto a reforçar. A justificativa que se deu até agora foi isso aí, que teve gente escrevendo artigo ultrajada com bônus da Renner. Eu volto a reforçar, senão eu vejo esse bafafá todo. Mas eu imagino que se você paga um salário considerável para trabalhar num banco tentando prever o que vai acontecer com as operações e você erra copiosamente, você deve ter que buscar alguma coisa para inventar. Então, assim, imagino eu que tem a ver com a questão ali do bônus, certo? Para justificar o salário, para falar besteira. Então, assim, imagino que a questão do bônus seja o que tem a ver. Mas nunca tem como falar especificamente. É a soma objetivamente, assim, não tem como afirmar categoricamente o motivo. Imagino eu que tem a ver com isso, porque foi o bafafá que tem sido dito, mas assim, volta a reforçar. Você olha a análise que já está no canal, você vê que o resultado não condiz com a queda de preço ou com o nível de preço. Então, hoje em dia, ou nada disso. Então, e outra, não foi só Renner, né? Você tem várias operações ali com queda de preço agressiva sem qualquer racional, certo? Mas volta a reforçar. Eventualmente, a realidade se impõe. Isso daí acontece. Preço oscila no curto prazo, questão relevante é ponto A, ponto B, certo? Como balança aqui no meio não é propriamente relevante, certo? Ajuda na abertura de espaço para posicionamento, mais ou menos no ativo, mas basicamente isso. Agora a questão ali é isso, assim, o preço do ativo é uma coisa, a operação da empresa é outra. A operação da empresa está analisada no canal e claramente não demonstra motivação nenhuma para queda de preço, para desespero todo. Mas volto a reforçar. A ideia toda de movimento de manada não é uma coisa que faz eu mudar a tomada de decisão. Se a tomada de decisão eu tomo com base no economia real, informação efetiva, certo? E aí você olha a análise no canal, você vê que não tem uma disparidade entre reação do mercado e o que está acontecendo com o ativo. Mas volta a reforçar, eles vão tentar ficar vendendo essa ideia de que juros vai matar a economia até dizer chega, até não valer mais. Se foi assim anteriormente, que é um caso que foi até o final, o caso lá da recessão. Quantas vezes eu vi recessão, tem na live, tem 300 lives no canal de tempos atrás, deles vendendo aquele peixe da recessão até dizer chega. Por quê? Porque até o finalzinho ele não vai dar o braço ao torcendo. Até o finalzinho ele vai ter recessão, vai ter recessão. Aí virou a vibe do estagflação. Aí tem estagflação. 300 mil vezes também estagflação. Expliquei 300 mil vezes que não funciona assim, mas volto a reforçar. Os caras vão... A necessidade existe de justificar um emprego no qual você fala asneira atrás de asneira, atrás de asneira, erra atrás de erra, atrás de erra. O UOL trouxe aí o 95% de erro e não tem o que fazer, certo? Vai falar o quê? Não, olha, então eu estava errado ontem, eu estava errado na outra, estava errado na outra, estava errado na outra. Não vai falar, certo? Então, a ideia toda ali com relação a Renner, olha a análise no canal que você vê. Não tem fundamentação nos dados apresentados para isso. A ideia toda que tentaram vender, dado que não tem fundamentação nos dados, é a ideia do julgamento moral ali do bônus. Eu volto a reforçar, não vejo racional para isso, mas não tomo decisão pelos outros, cada um toma a decisão que quiser. Eu tenho interesse em comprar, em aumentar a posição no ativo, só liberar a caixa que vamos ter entrada forte ali. Jefferson, boa noite, Lenda, boa noite, Jefferson, ele é educadíssimo, boa noite a todos, super educado, boa noite. Pegando o gancho da resposta Lojas Renner no que tange pré-pandemia, lá o cenário não era outro, taxa de juros bem mais baixa e hoje o mercado pesando. Mas é isso que eu estou dizendo. O que interessa para você é o cenário que era ou o que a operação entrega. Porque se o que interessa para você é o cenário, aí você não está, de fato, investindo na empresa, certo? Se eu tenho um cenário apocalíptico hoje e a operação entrega mais do que entregava naquela época, não me interessa se o cenário era melhor ou não. O que interessa é que eu tenho uma operação que hoje entrega melhor do que entregava lá. Se ela entrega melhor com um cenário ainda pior, bom para ela, consegue lidar com intempérie. Mas é isso que eu estou dizendo. Se os juros lá era mais baixo e se os juros agora é mais alto, a única que eu entrego melhor hoje, a única coisa que está me dizendo é que é mais mérito ainda para a empresa, que num cenário menos positivo consegue fazer melhor do que fazia lá. Para mim, isso daí quer dizer que a empresa está melhor ainda. Quer dizer que em um cenário onde eu tenho a redução de taxa de juros, ela vai destruir o resultado que ela entregava lá atrás. É isso que eu não entendo. Você está focando na coisa errada, certo?
o juros está mais alto hoje. Não interessa se o juros está mais alto hoje, se a empresa está entregando melhor. Pouco me importa. Se o cenário hoje é pior do que o cenário ontem, e hoje eu consigo te dar R$ 150 ao invés dos 100 que eu te dava antes, qual é o negativo disso? Se eu estou te entregando mais hoje do que eu entregava lá atrás com um cenário melhor, qual é o negativo? Para mim é mais uma justificativa do quão positivo está. Essa é a parte que eu não entendo. Vocês estão deixando o negócio de taxa de juros inebriar a cabeça de vocês a ponto de tomar decisão irracional. É isso que eu não estou entendendo. A taxa de juros é bem maior hoje. Não interessa se a taxa de juros é bem maior hoje. A empresa entrega melhor. Onde é que está o ponto negativo nisso? A galera fala que taxa de juros vai piorar a economia. Aí, quando volta o resultado melhor, a pessoa usa a taxa de juros para justificar o porquê que o resultado melhor é pior. Como é que eu posso ter um resultado que é melhor e é pior? O melhor, tá lá, é matemático. Se eu entrego mais juros, se eu entrego mais lucro, acabou. Se eu entrego um EBITDA melhor, acabou. Não interessa que o juros está mais alto ou mais baixo. Interessa que eu entrego um resultado melhor. Não é difícil de ver. Não é difícil de ver. Não é difícil de ver. Se eu tenho um cenário hoje pior e eu entrego um resultado melhor, é mais mérito para a operação ainda. A operação está conseguindo rodar melhor em um cenário pior e ainda assim entregar mais. Eu não estou conseguindo entender qual é a dificuldade de entender isso, certo? Tem que parar de fazer como gado e pastar a grama dos outros, cara. Tem que parar de ouvir o que os outros falam e tratar como, não, claro, falou no Globo News, deve ser verdade. A Miriam Leitão falou, deve ser verdade. Não tem nada a ver. O cenário está pior, ótimo. O cenário está menos positivo para tomada de capital. A empresa está entregando mais ou está entregando menos? Porque se a empresa está entregando mais, não interessa se o cenário está pior. Interessa que eu recebo mais grana para cada ação naquela operação. É isso que me interessa. Tem que parar de inverter os papéis. O juros está alto, então vai piorar. Se o juros está alto e piorar para a operação que você está comprado, eu super entendo, teve uma piora. Agora, se o juros está alto e a operação está entregando melhor do que entregava antes, não, isso daí deixou de ser um argumento. Tem que passar dessa etapa. Tem que evoluir. Tem que ter uma condição analítica de olhar para o negócio e falar assim, o cenário está pior, esta operação, especialmente ela, que tem 1,8 bi de caixa líquido, essa operação está entregando mais. Qual é o sentido de eu julgar como negativo algo que está me dando mais resultado hoje em um momento menos positivo? Essa é a parte que eu estou confuso. Não consigo entender. Não consigo entender mesmo. De verdade. De verdade, de verdade. De verdade. Confuso. O juros está mais... Vou repetir mais uma vez. O juros está mais alto. O desconfiança com o governo está grande. O cenário da economia real não é esse. O cenário da economia real continua bem positivo, mas não vou nem entrar nessa live. Supondo que, de fato, o cenário esteja pior. O cenário está pior e a operação está me entregando mais. Qual é o ponto negativo? Onde está o ponto negativo? Falar que tem mais juros, o cenário está pior para quem? Está pior para quem? A operação está entregando melhor. Se a operação está entregando melhor, está pior para quem? Mas dizem que os juros mais altos... Dizem o quê? Que dizem? Que dizem? Olhar crítico, assim, bom senso, sabe? Pô, não é difícil de ver o número, certo? O açaí alavancado, com melhoria... Bem alavancado, com melhoria de margem, redução de alavancagem, com redução da dívida líquida e com melhoria do EBITDA, sem necessidade de maior desconto de duplicata, com aumento do lucro. Eu vou segurar o palavrão. O que diabos interessa se o cenário está pior, se a operação está neste cenário pior, entregando um resultado consideravelmente melhor? Que diabo que interessa isso? Aí porque alguém falou, não, mas no jornal eles estão falando que o cenário está pior. Não interessa se eu estou ganhando mais dinheiro. Que diabo que interessa? Eu estou ganhando mais grana, a operação está rendendo mais. Por que diabo interessa se o cenário está pior? Eu estou fazendo aspas para quem está no podcast. A gente tem que ter um pouco de senso crítico, tem que ter um pouco de visão analítica para a coisa. O cenário está pior. Que cenário está pior? Pior do que a pandemia? Essa é outra coisa. Vamos lá, supondo o cenário está pior do que a pandemia, porque o preço hoje da Renner está abaixo do pior momento da pandemia. Então, assim, o cenário hoje, com juros mais altos, está pior do que naquela época que eu tinha todas as lojas de uma varejista fechada, que não vendia basicamente nada por... Só um pouquinho aqui.
que não vendia basicamente nada por online.